Graça e paz, queridos. Graça e paz, amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada? A Bíblia que tanto nos ensina, que tanto nos conduz. Vamos ler primeiro, segundo Reis, capítulo 9. Esse texto vai falar para nós de Jeú sendo ungido rei, e ele vai matar Jorão, e vai matar Jezabel, e vai matar também Acás. Isso vai ser a primeira tarefa dele como rei. Amém? Segundo Reis 9. Vamos orar? Obrigado, Deus, te agradeço por esta noite e este dia maravilhoso. E agora pedimos a ajuda do Senhor quando nós vamos meditar na tua palavra. Fala com cada um de nós, Pai, com aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos e nos faça melhores a cada dia. Desde já eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, pode sentar, irmãos. Na sequência do nosso estudo, o que nós vimos? Nós vimos que o capítulo anterior, irmãos, terminou com uma aliança entre Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. Eles terminaram, fizeram uma aliança no capítulo 8, verso 16, e isso foi muito mal, porque quando dois homens que estão vivendo no pecado se unem, não se pode esperar nada de bom, e foi exatamente o que a gente viu acontecendo nesse texto, Essa união acaba em morte, pois nós vamos ver que tanto Jorão quanto Acasias vão morrer neste momento, e eles vão morrer debaixo da mão de um homem, que é Jeú, o homem que Deus acaba levantando como rei de Israel. Então o capítulo anterior terminou com aliança entre esses dois. Veja bem, irmãos, que Judá até então vivia uma vida de santidade, agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, mas já o rei de Israel sempre fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E o que nós encontramos aí no capítulo anterior é a união desses dois, mostrando a decadência que havia dentro do povo de Israel. Obrigado, irmão Anderson. Então, vimos também no capítulo anterior, que para complicar a coisa, Judá também agora é dividido mais uma vez. Por quê? Porque o povo de Judá se revolta com o seu governo, e aí acaba também rachando. Então agora tem 3 divisões. Isso vai caminhando até o povo de Israel chegar ao que é hoje, um povo espalhado pela face da terra, um povo dividido, e um povo que não se sabe exatamente de qual tribo eles são, de tanto que eles se espalharam. Agora nesse capítulo, o que nós encontramos? Nesse capítulo nós encontramos Deus mandando ungir, Deus manda Eliseu mandar o seu ajudante, para ir lá e ungir Jeú, rei, no lugar de Jorão. Lembrando, que Jorão, no caso, é o rei de Israel. Então ele manda ungir Jeú, rei de Israel, no lugar de Jorão. Isso para cumprir a palavra do Senhor, que o tempo todo estava dizendo que toda a família de Acabe deveria ser apagada da face da terra. Então ao mandar, e olhe bem que Deus não mandou Eliseu ir lá, mas Eliseu chamou um dos seus discípulos e disse para ele: olha, você vai lá, vai chamar Jeú, tirar ele do meio do povo, levar ele numa sala reservada, derramar o azeite sobre ele e ungí-lo rei de Israel. Só que ao ungí-lo rei de Israel, Deus também lhe dá a tarefa, irmãos, então, de destruir a família de Acabe. A tarefa era matar Jorão e matar Jezabel, Então a gente vê a intensidade deste capítulo e o ponto, que o pecado chegou de Deus resolver fazer exatamente o que ele havia dito com relação diz aliás pela boca de Elias. Só que eu digo assim que Deus concluiu aquilo que havia falado, porque nós, irmãos, conhecendo Deus, sabemos que quando há arrependimento, quando um homem se arrepende, uma mulher se arrepende, mesmo que Deus tenha dito que vai fazer algo de mal, algo de ruim, o Senhor sempre perdoa. Então quando eu digo aqui que Deus cumpre a palavra que havia dito sobre destruir a família de Acabe, é porque a maldade de Acabe não acabou, A palavra Acabe,
até combina com acabou, né? Acabou de Acabe. Então, na verdade, o que acontece? Não houve arrependimento, mas a maldade vai passando de pai para filho. Agora, no caso de Jorão, isso vai passando, e Deus disse que não permitiria isso mais. Então, a primeira tarefa de Jeú como rei é essa. Não era fazer desfile cor de rei, não era ter festa, não era se apresentar diante do povo, nada disso. A tarefa dele é executar o juízo de Deus sobre a família de Acabe, versículo 7, matando, né, nesse caso, Jorão e depois matando Jezabel. É incrível, né, que essa é a tarefa que ele recebe. Porém, a Bíblia vai dizer, né, que tudo isso vai acontecer exatamente como foi profetizado. Aí a Bíblia mostra para nós, irmãos, no versículo 13, que assim que o povo soube o que havia acontecido, porque o rapaz chega lá, chama Jorão, tira ele do meio do povo, derrama um azeite sobre ele e fala para ele, você é rei de Israel, sua tarefa é cumprir o juízo de Deus sobre a família de Acabe. E tão logo ele termina de falar, Eliseu havia dito para o rapaz dar a notícia e sumir. O rapaz faz isso. E quando ele faz, o povo chega perto de Jeú e pergunta, o que esse louco, né, desse discípulo do profeta te disse? Aí o rapaz começa a esconder, mas depois ele fala a verdade. Não, eu fui ungido rei de Israel, e enfim, é isso. Aí vai dizer o seguinte, que o versículo 13 e 14 vai dizer que o povo, ao invés de se revoltar contra Jeú, não, muito pelo contrário, eles tiraram suas capas, colocaram no lugar mais alto e fez com que Jeú, né, passasse por ali e ele foi aclamado rei. E nesse caso, né, quando ele é aclamado rei, o que ele aproveita? Ele aproveita, né, da presença de Jorão, que estava ali em Jezreel, se curando das feridas que os sírios fizeram nele. Esse texto está dizendo isso para nós, e nós lemos isso também nos últimos capítulos, dos últimos versículos do capítulo anterior. Olha bem o que diz, verso 28 e 29. Foi com Jorão, Acasias, né? Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote, Gileade, na batalha contra Azeel, rei da Síria. Os sírios feriram Jorão. Aí o verso 29, assim voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá. E quando lutou contra Azael, rei da Síria, então desceu Acasias, que era amigão dele, né, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão. Então o nosso texto de hoje está continuando aquele assunto. Então o que vai acontecer? Sendo aclamado pelo povo, Jeú vai aproveitar que Jorão estava ali em Jezreel se curando, e ele resolve então invadir a cidade e lá cumprir, né, a tarefa dele, que era matar Acabe, né, e depois, aliás, destruir a família de Acabe, matando Jorão e matando Jezabel. Ele aproveita, né, desse momento e vai invadir a cidade. Só que quando isto chega aos ouvidos de Jorão, né, eles veem já de lá também vindo cavaleiros, né, vindo um exército, cavaleiro que vinha. Aí eles mandam um cavaleiro encontrar e perguntar se tem paz. Manda 2 vezes. Primeira vez, ele responde, que tem tu com a paz? Sai da minha frente. E aí o sentinela, que geralmente ficava numa guarita alta, via isso tudo e dava a notícia. Aí mandou outro, né, Jorão mandou outro cavaleiro, e acontece a mesma coisa. E aí quando Jorão consegue se encontrar com Jeú, aí ele vai e pergunta, sua vinda é de paz? Foi quando então, verso 22, Jeú vai responder, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. De fato, Jeú então está ali agora para executar o mandado de Deus e com força, falando na cara de Jorão, né, que era por causa das prostituições que a mãe dele cometia e as maldades, as feitiçarias, é que ele estava ali e não tinha paz. Nesse momento, Jorão, verso 23, dá um grito para Acasias, lembra bem, tá, irmãos, que Jorão é rei de Israel e Acasias é rei de Judá. Eles estavam em aliança, não deveria. Então os dois estavam perto. Aí Jorão grita para Acasias, tem traição, e sai correndo, né, na sua cavalgadura. Aí Jeú lança a flecha dele com muita força, acerta Jorão pelas costas, que atinge o coração, e ali já era, né, ele vai cair, e depois vão levá-lo de lado, ele vai morrer. Terminado isso, né,
Aí agora é a vez de fazer essa justiça de Deus sobre Acasias, rei de Judá, né? O que vai acontecer? Mesma coisa, ele vai ser atingido, né? E vai também morrer. E logo mais embaixo nós vamos encontrar detalhadamente a morte de Jezabel, né? Que é uma morte trágica, assim como Deus havia dito que ela morreria. Deus disse que ela não seria sepultada e que os cães lamberiam, né, comeriam a carne dela. E aí, assim que Jeú chega, Jezabel está lá, né, no palácio, no seu lugar, ela vai enfeitar os seus olhos, chega para enfeitar os olhos, irmãos, é se embelezar. Aí ela chega da janela e grita para ele, e aí, teve paz Zinrim que matou o seu senhor, né? Teve paz Zinrim que matou o seu senhor. Aí ele vai, levanta a sua cabeça, Jeú levanta a cabeça e grita lá em cima, quem é por mim aí? Quem é por mim? Aí a Bíblia relata que tinha lá uns 2 ou uns 3 eunucos que pegaram e disseram, nós estamos com o senhor. E aí ele manda então jogar Jezabel lá de cima, e Jezabel cai. Aqui mostra que quando ela caiu, ela explodiu, ela estourou, porque era alto, quebrou toda, sangue espirrou para todo canto, né? Todo canto, né? Sujou lá os carros, os cavalos. Só que Jeú, com muita tranquilidade, ao invés de tomar uma providência, não faz nada, ele vai comer, né? Beber, verso 34. Entrou Jeú, comeu e bebeu tranquilamente, ignorou que Jezabel havia sido morta, né? Mas depois dói no coração dele e fala, pega essa maldita Jezabel e sepulta, porque ela é filha de rei. Ele quis dizer assim, pega ela, sepulta, porque a filha de rei é feio ficar uma filha de rei solta por aí, né, morta na terra. Quando eles foram fazer isso, a Bíblia relata que eles não encontraram nada além do crânio, dos pés e das palmas das mãos dela. Por quê? Porque na verdade os cães acabaram comendo ela toda naquele momento. E aí então, verso 36 diz isso, os cães comeram ela e deixaram só crânio, palma das mãos e dos pés. Aí ele vai e diz, os homens vão anunciar para ele, ele vai e fala, olha, o que aconteceu é exatamente o que Deus havia dito através do profeta Elias, o tisbita, quando disse que os cães comeriam a carne de Jezabel. Enfim, queridos, e que o corpo dela, o cadáver dela, iria virar esterco sobre o campo, num terreno, no mesmo terreno de Jezreel. Veja que Deus então cumpriu tudo aquilo que havia dito, ainda que de maneira trágica, né? E esta é Jezabel, né? Uma mulher que teve uma morte horrível, 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 né? Então, depois de matar Jorão, né? Mata Acasias, aqui está errado, tá? É Acasias, porque Acabe é a família dele. Mata Acasias e depois mata Jezabel, né? Todos eles são mortos cumprindo a palavra do Senhor por meio de Elias, o tisbita. Amém? E aí, que lição que você tira desse texto? Nós já vamos partir para a conclusão. Que lição? Vocês viram que Deus, né, interferiu, ungiu Jeú rei, né, e deu uma missão para ele. Você vai executar o juízo sobre a casa de Acabe. Você vai matar Jorão, filho de Acabe, e vai matar Jezabel, a mulher dele. E aí, esse moço é aclamado rei, ele aproveita que Jorão estava se recuperando em Jezreel, resolve ir lá e executar o serviço que Deus mandou. Nesse caso, ele acaba fazendo. Ele arma a flecha, joga nas costas de Jorão e mata. Depois ele vai, parte para cima de Acasias, faz a mesma coisa. E por fim, Jezabel. Ele conclui o serviço, né, aquela tarefa dura que Deus estava dando. Então, o que você pega de lição, né, para a sua vida, para a nossa vida no dia a dia, com relação a isso? Eu vou pôr para vocês o que eu coloquei. Nós podemos concluir, irmãos, que este capítulo traz o fim triste, ou o triste fim, de pessoas que causam tristeza e desgraça na vida de outras. Tá, irmãos? Esse texto ele vem para mostrar que Deus ungiu Jeú e falou para Jeú, agora você vai fazer uma coisa, seu reinado vai começar com você cumprindo a justiça que eu disse que cumpriria. A família de Acabe não mudou, fez muito mal para Israel, mas muito mal mesmo, irmãos, os irmãos viram. Então Deus chega ali e fala, você vai matar Jorão e vai matar Jezabel. Então esse texto mostra para nós esse, tá, irmãos? O fim triste das pessoas que causam tristeza e desgraça na vida dos outros. A gente não pode nunca ser essa pessoa que causa tristeza, que causa dores, né? E aí eu coloco para a gente o seguinte, devemos refletir
e aplicar em nossas vidas todas essas lições, né? Todas as lições possíveis. E que Deus nos ajude. Por quê? Porque o que nós temos visto é que toda pessoa que faz o bem, que sempre está disposta a fazer o bem, pessoa que não vive levando tristeza e nem desgraça para a vida dos outros, pessoa que só dá boa notícia, né, irmãos? Só leva notícias boas. Pessoa que sempre tem uma palavra para animar, para levantar. Pessoa que está ali para ajudar. Essa pessoa tem um fim diferenciado. Mas nós estamos vendo ao longo da Bíblia que toda pessoa que é má, em algum momento da sua vida, ela colhe coisas muito ruins. E aqui nós vimos o fim, né? No fim dessas 3 pessoas. Jorão, que foi muito mal. Acasias, que foi muito mal, e também nós vimos o fim de Jezabel, que foi pior ainda. Este é o fim, né? Na semana passada nós concluímos perguntando assim: o que se pode esperar da aliança entre 2 homens que vivem na idolatria, né? Que era o caso de Acasias, né? E Jorão. O que a gente podia esperar desses 2 homens que viviam em aliança, mas viviam debaixo do pecado? É isso que a gente pode esperar, irmãos. A nação vive no pecado, a nação sofre, e por fim, essas próprias pessoas vão levar mal. Amém? Estou propondo para vocês, nessa noite, assumir a atitude disso, tá? Aquilo ali, ó. Quem leva tristeza, quem causa tristeza e desgraça na vida dos outros, vai ter um fim horrível. Então existe uma parte na nossa fé cristã, tá? Existe uma parte da nossa fé cristã, isso está dentro dos princípios do judaísmo, que é a gente só fazer coisas boas, fazer bem, nunca fazer o mal, tá? É você dar comida para quem está com fome, mesmo que você encontre uma pessoa na rua, teu coração tocou de ir lá e dar uma comida, vai lá, dá água para quem te pede, não nega, tá? Não amaldiçoa, isso é princípio cristão, judaico-cristão, não amaldiçoa. Jesus ensinou isso, para a gente orar e abençoar, mesmo os que nos maltratam e nos perseguem, né? A parábola do bom samaritano é um exemplo disso, onde Jesus deixou claro que não adianta, o status não adianta nada, né? E você precisa socorrer, o teu próximo é aquele que Deus colocou perto de você. Então, essa reflexão e essa sugestão que eu deixo para cada um de nós, veja se você tem sido uma pessoa boa, né? Veja se você tem dividido o seu pão com quem tem menos, né? Tem dividido sua roupa com quem tem menos, né? Se quando tem uma pessoa doente, você se compadece, de fato, ou se você é aquela pessoa que julga, está doente porque está em pecado, né? Está sofrendo porque está em pecado, porque na verdade, se você é desse tipo, você vai ter um fim também muito ruim, porque é isso que a gente está notando, a maldade, ela gera maldade, a bondade gera bondade. Se você é bom, você vai produzir bondade. Se você é ruim, você vai colher ruindade. Então, às vezes, a gente esquece de ver que a gente, às vezes, colhe dentro da própria casa, dentro da nossa própria vida, maldade. Por quê? Porque, na verdade, talvez, nós nos alegramos quando o outro estava triste, né? Nós causamos dores, desgraça. Tem gente que não pensa, queridos, para poder abrir a boca e destruir um casamento. Tem gente que não pensa e abre a boca e destrói um namoro. Tem gente que não pensa, abre a boca e destrói um emprego. Às vezes a pessoa tem um emprego lá, o outro colega de trabalho abre a boca e faz maldade, e aquilo gera que o outro vai ser mandado embora. Então, assim, são muitas maldades que o mundo nos dá oportunidade. Mas só que a maldade, mais uma vez eu repito, tá, irmãos? Maldade produz para nós maldade. Planta que você vai colher, não é assim? A Bíblia vai dizer para nós: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, semeia, isso também ele colhe. O que semeia na carne, da carne ele colhe a corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ele colhe a vida eterna. É regra, né? Plantou, colheu. Então é isso, eu deixo esse desafio para nós sair daqui nessa noite com essa lição. Opa, o que eu tenho feito? Né? Eu tenho levado tristeza, eu tenho levado desgraça, a minha boca tem proferido, às vezes a nossa boca abre, irmãos, e causa um ambiente ruim. Eu de vez em quando, eu e minha esposa, a gente percebe isso. Nosso Deus, mas estar perto de determinadas pessoas, joga a gente para baixo. Não sei se vocês já viram alguém assim, né? Tem gente que joga a gente para baixo, de rua, entristece, você sai abatido. É o tipo ali, ó, pessoa que só leva tristeza e desgraça na vida dos outros, né? É tão bom a gente ser aquela pessoa que dá boas notícias, tá? O evangelho é chamado de boas novas.
É boa notícia o Evangelho. Então, vamos ser portador, irmãos, das boas novas do Evangelho. Vamos ser portador de notícias alegres e de coisas que vão engrandecer o nome do Senhor e vão levantar o caído, né? Quando você olhar o banco da igreja vazio, vai lá, levanta um irmão, liga para ele, demonstre que você está plantando coisas boas naquela vida. É aquilo que a gente diz, quem ganha uma alma, irmão, está plantando algo muito bom, vai colher pelos seus frutos, né, pelo seu trabalho. Mas aquele, irmãos, que destrói uma alma, é condenado pelo Senhor e vai receber o pago de acordo com as suas obras. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe seu coração, te fortaleça, te abençoe ricamente. Vamos orar? E vamos para os nossos lares. Muito obrigado, Deus, estamos na Tua presença, agradecidos a Ti, te agradeço por cada irmão, cada irmã que pôde vir, te agradeço por aqueles que não puderam vir e peço a Tua bênção sobre cada um de nós. Cura toda doença, toda enfermidade, todo mal e nos ajuda nessa tarefa, Pai. Assim como vimos, ó Deus, não nos deixa ser portador de tristezas e de desgraça na vida dos outros, porque o fim dessas pessoas é ruim. Que cada um de nós seja promotor de coisas boas e abençoadoras. Desde já, peço a ajuda do Senhor e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.